Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Para quem está só pelo áudio, quem está vendo pelo vídeo também. Mais um episódio do nosso Café Divergente. Lembrando sempre que é uma produção da Ébano Produções, também com apoio da Clínica Neurodivergente, e também os nossos episódios agora também têm o apoio da Neuropax, né? Como a gente conversou no nosso episódio sobre neuromodulação. E hoje estamos aqui com a nossa neuropsicóloga, a Giane Siciliani, e hoje, como no episódio também com o Giovanni, também temos uma convidada. Giane, vou deixar para ti as honras então da gente apresentar e começar o nosso podcast. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast, ao nosso Café Divergente. Eu aqui com um cafezinho. Hoje nós temos uma convidada que é a Carolina, vai falar conosco sobre, então, altas habilidades. Depois ela vai se apresentar um pouquinho, deixar para ela. Mas, como sempre, vou começar com uma música. E, para variar, de novo eu aqui com Oswaldo Montenegro. Já deu para ver que eu sou um pouco fã dele, né? Mas é que o Oswaldo Montenegro é um poeta. Além de músico, ele é um poeta. Então, ele sempre traz coisas interessantes. E o nome da música é Metade. E ela diz que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas. Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso. Que eu me lembro de ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que eu fui. Mas a outra metade eu nem sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Então, eu trouxe a música Metade, estava conversando com a Carolina, ela fala muito da neurodivergência. Metade é uma coisa, metade é outra. Metade é silêncio, metade cala, metade quer gritar. Metade quer falar, metade não quer. Metade está desarrumada, a outra metade tem esperança. Então, ele traz o tempo inteiro isso. Então, não sei se a Carolina se apresenta, daí se quiser falar um pouquinho do que pensou também. Dessa questão atípica, né, que a música traz. Então, meu nome é Carolina, eu sou professora da rede pública,
faz 25 anos, né? Fiz magistério, sou formada em letras, e aí fiz as especializações na área da educação especial, né? E sou uma pessoa com altas habilidades e autismo, segundo a minha avaliação. E desde 2019 eu trabalho com a educação especial na Prefeitura de Porto Alegre, no polo específico para atender alunos com altas habilidades, né? Então, esse período fez com que eu tivesse contato bastante com esse público, né? E com o público com dupla condição ou tripla condição, né? E conversar com as famílias. E a música mesmo traz essa questão de ser atípico, né? Dessa dualidade que se sente e da gente não se sentir pertencente a um lugar, né? Que a gente pode estar sempre querendo se encaixar, né? Mas eu acho que uma das coisas boas quando a gente consegue se identificar é mostrar que eu não preciso me encaixar. Eu acho que isso foi libertador, né? Para mim, até para entender que eu não precisava, que eu tinha um grupo de pessoas iguais a mim. Então eu não era um ET. Sim. Né? E normalmente a gente se dá bem com o pessoal igual. Eu me dou bem com os artistas, os professores de artes e com os atípicos, porque aí ninguém tá julgando o outro, né? Ninguém tá assim, tá fora do padrão, não tá fazendo o que todo mundo faz. Então eu gosto, foi muito importante para mim essa busca. E já que tu começou falando uma coisa, acho que talvez o nosso público não saiba, o que é dupla... Sim, a dupla condição, tripla condição, para eles entenderem um pouco. Tem a pessoa que tem alta habilidade, mas ela pode ter alta habilidade e outra condição, né? Então pode ser o autista, alta habilidoso e TDAH, que seria uma tripla condição. Eu tenho bastante lá, então também temos o superdotado com deficiência visual, uma dupla condição, né, com um transtorno de ansiedade. Então, são questões que a gente tem que ter aí diversas abordagens diferentes, né? Então, a gente entender isso vai direcionar a abordagem com a família, né, para o melhor para o estudante. Então, é importante, sabe? Não são só nomes. O principal é a gente saber como abordar para ter aquela criança ficar feliz na escola, né? Ou procurar o melhor tratamento possível. E aí começar, então, do público entender um pouquinho o que é, afinal, altas habilidades. Essa pergunta não tem uma resposta, né? Essa pergunta não tem uma resposta porque ela não é um CID, então cada pessoa que sentar aqui vai dizer uma definição, porque vai depender do paradigma que a pessoa está falando, né? Então, a gente pode colocar, assim, paradigmas que olham para uma questão com um viés mais biológico e outro com um viés mais ambiental, né? Ali onde a gente vai buscar a origem, como é que é do conhecimento. Eu vou criar o meu conhecimento do conceito de alta habilidade priorizando um viés biológico ou eu vou priorizar um viés ambiental. Então, temos os conceitos que focam nos dois, né, nos dois extremos, e temos conceitos intermediários. Então, assim, tem vários paradigmas das altas habilidades, né? Então, as pessoas gostam às vezes, de chegar aqui e elas falam, né, como se fosse uma coisa só. Mas eu, como pessoa autista, gosto de separar os paradigmas. Eu não vou te dizer, assim, uma coisa bonita, alta habilidade e é isso. Eu quero saber a origem desse né, dessa tua definição. Então, temos aí os conceitos. Vamos pegar ali o paradigma da criança superdotado. O que era superdotação? Muitos pais chegam, vamos falar assim, pensando no público, né? O público chega assim, o superdotado é aquele inteligente que é um gênio. Eu já explico, isso aí é o paradigma da criança superdotada, lá do Terman, lá da Leta Hollingworth, lá de 1930. Então, por quê? Porque lá o Charles Galton, primo do Darwin, quando ele começou a trabalhar esse conceito de inteligência, ele usou o quê? Pessoas bem-sucedidas para definir inteligência, que era quem? Os homens
brancos, os homens da época ali, que é dado o contexto dele, né? E que aí eram os eminentes. Então, aquele início ali do século XX, veio a superdotação como algo, como sinônimo de eminência, né? E a gente tem ali a Aleta Hollingworth, quando ela faz, ela tem o Terman ali, né, nos Estados Unidos, onde ele vai trazer uma questão, onde ele vai usar os testes que eles estavam criando de inteligência para questões bem eugênicas, né, para testar os imigrantes que chegavam nos Estados Unidos, e ela vai aplicar esses testes, por exemplo, em mulheres e em negros, e vai mostrar que eles conseguiam pontuação também, só que eles não faziam parte desse paradigma porque eles não tinham eminência, né? Então ela que começa a provar ali que essas pessoas também atingiam, né? Ela traz isso daí, ela traz as primeiras questões também que o QI alto trazia disfuncionabilidade, né? Disfunções ali dentro da escola. Mas, mesmo assim, a gente pensa nesse paradigma, o paradigma da criança superdotada, onde a gente coloca a eminência com QI alto. E é isso, os pais até hoje estão nesse paradigma. Eles chegam assim, meu filho, digo, não, isso aí vocês estão 100 anos atrasados. Porque depois, ali na década de 60 e 70, com o Renzulli, eles começam a trazer muito a questão da criatividade, né? Os teóricos da criatividade ali na década de 50. Eles trazem, puxam para a questão da superdotação a criatividade, e aí eles começam a trabalhar essa questão ambiental, né? Então, hoje em dia tem paradigmas que vão dizer assim, dá para criar um superdotado. Então, quer dizer, é o oposto do paradigma da criança superdotada. E dá para criar um superdotado porque nesse paradigma eu posso considerar o quê? Que eu vou dar um treinamento para essa criança e ela vai atingir eminência, né? Então, o Renzulli, ele começa a trazer a questão de que superdotação, então, não teria um fator biológico, seria um comportamento. E aí ele vai trazer o papel, os famosos 3 anéis, né? Que as pessoas aí conhecem, o da criatividade, o do engajamento, do envolvimento com a tarefa, o do grande conhecimento. Então, ele até considera ali que existe um tipo de inteligência que é essa acadêmica lá do QI, mas o superdotado, ele tem artigos mesmo, ele continua produzindo, onde ele escreve que não tem um gene superdotado, que não existe um fator biológico, é um comportamento, né? Então, ele tem todo um modelo lá de identificação. Então, se eu for pensar em superdotação em termos de Renzulli, ele não tem um marcador biológico que vai me mostrar. Existe o quê? Pensa assim, o paradigma da criança superdotada é a curva de Gauss, onde eu vou ter o QI acima de 130. O Renzulli é uma curva de Gauss, só que é sobre produção. Então, são os que são os medalhistas. Né? Então, tem pessoas que vão dizer assim, como é o ambiente, todo mundo tem mais acesso a ser superdotado. Mas, na verdade, são os medalhistas, né? São os melhores. Então, fica aí as questões, assim, uma coisa bem americana, né? São os que vão ser os que vão levar a sociedade para frente. Então, quando a gente fala assim, quando eles vêm assim, os superdotados vão ser os que vão resolver o problema do mundo. Estão pensando no paradigma, talvez, do Renzulli, que vai botar assim, que são as pessoas que vão ser, ele trabalha as funções executivas. As pessoas olham e pensam assim que são as funções executivas cognitivas. Não, é função executiva de empresa mesmo, entendeu? É função executiva são os que vão executar, porque para ele o superdotado é esse que faz. Então, teve um movimento contra esse paradigma do Renzulli, da Linda Silverman. E para a Linda Silverman, que é psicóloga, ela acha que essa volta do Renzulli, dos eminentes, por exemplo, é uma volta ao antigo paradigma da criança superdotada. Porque lá no paradigma da criança superdotada que eles criam os eminentes. Só que eles criam os eminentes e o QI. Sim. Aqui eles só queriam os eminentes, né? Então não deixa de ser assim, os melhores, né? Quem é? Os que aparecem, os que vão escrever livro, os que tu tá enxergando ali, recebendo prêmios, né?
Então não deixa de ser meio mesmo, tá? Sem opiniões. Aí a gente tem a Linda Silverman, que traz ali na década de 90, diz que aconteceu mesmo, eu já vi essa história várias vezes, que o Renzulli estava numa palestra lá nos Estados Unidos falando desse modelo dele dos 3 anéis, e muitas mães, aí as mães levantaram e questionaram ele, porque eram mães de alunos com QI alto, e que aí tinham dificuldades emocionais e que eles não participavam dos programas do Renzulli. Porque aí os programas do Renzulli, não adiantava se tu tinha o QI alto, se tu não produz, cai fora, né? E aí elas levantaram e questionaram ele sobre isso, que conceito de superdotação era esse, onde tu tem que ser o medalhista, o eminente, né? Que aí é o Columbus Group, e aí que a Linda Silverman escreve aquele livro famoso dela, agora não foi nem traduzido pro português, mas eu consegui baixar e traduzir ele, agora me fugiu o título do livro. Mas, assim, o que eu gosto, antes de chegar na Linda Silverman, porque as pessoas estão perguntando o que é superdotação, é para vocês verem que quando chega uma pessoa aqui, ela está no meio desses paradigmas, é uma pergunta difícil, né? Aí o Renzulli tem uma coisa interessante, que é assim, como ele não parte de uma avaliação de ser superdotado, nos programas ele te entrega, assim, digamos, uma ficha, e é um programa voltado para a escola. Né? Então vamos pensar, é um programa educacional, porque superdotação, como é um comportamento, não é uma questão psicológica, ele não precisa ter psicólogo no meio, né? É uma questão o quê? Da escola, descobrir esses talentos, desenvolver e botar eles lá para ser os chefes, né? Salvar os Estados Unidos. Eu vi um programa onde ele falava isso, que ele tinha que salvar dos japoneses, era uma época que eles estavam disputando tecnologia. Aí ele é que como ele dá, como em busca desses talentos, eles dão uma triagem na escola, onde todos os alunos que são selecionados naquela triagem vão para participar do programa do Renzulli. Mas isso não quer dizer que eles sejam os superdotados, né? Ele é o que? Eles vão participar dos programas aí de enriquecimento, aí onde eles vão ser expostos a vários temas, aí as crianças se interessam pelas ciências, pela robótica, pela literatura, e aí eles estão participando em grupos de robótica, e ali naquele grupo vai nascer as lideranças. Então aí ele pincela as lideranças que seriam né? Entendeu? Então, tu vê, esse é um modelo do... Eu estou falando isso para vocês verem também como fica no Brasil, porque o Brasil copia uma parte na legislação Renzulli, mas não faz isso, né? Então tu vê que é um jeito diferente, são paradigmas diferentes. Tu chegar lá com uma avaliação e tu chegar para participar de projetos onde eu vou pincelar né? Sim. Mas o Brasil sempre copia as coisas pela metade, né? Tá. Aí o que eu queria dizer? O que a Carolina acredita? Pois é, eu gosto da Linda Silverman. A Linda Silverman traz aí a questão do desenvolvimento assincrônico, né? A superdotação como desenvolvimento assincrônico que ela traz. Eles trazem lá o Dabrowski, que é o psicólogo, onde ele tem uma teoria de personalidade em níveis. Não é uma personalidade onde tu vai passar por várias fases, tu já nasce em algum daqueles níveis de personalidade. Então é uma teoria diferente, e ele, dentro dessa questão de teoria de personalidade, ele traz ali que os níveis 3, 4 e 5 teriam mais sobrecitabilidades. O que seriam essas sobrecitabilidades? Ele pensa assim, o Dabrowski é lá da época da Segunda Guerra, né? Então ele continua estudando até os anos 70, seriam o que hoje a gente vai chamar de neurodivergência. Então, ele não trabalha, ele não patologiza esses comportamentos, ele vê isso como aberturas para tu expandir a tua vivência, ter uma desintegração da tua personalidade positiva, se tu pega essas tuas sensibilidades, essas tuas questões da neurodivergência e tu melhora, ou pode ter uma negativa, porque tu pode entrar em crise psicótica. Né? Esses termos não tinham lá naquela época, né? E hoje em dia se sabe que muitos dessas pessoas que ele usou para criar essa teoria hoje são chamados de TDAH, são os autistas, né?
entendeu? São superdotados. Então, aí ele chama esses gatilhos que fazem mudar os níveis de personalidade de sobreexcitabilidades. Então, a Linda Silverman, eles pegam esse conceito de sobreexcitabilidade e usam dentro da questão da superdotação, porque ela era uma psicóloga clínica com milhares, né, de atendimentos, e ela via exatamente o que a Aletha Hollingworth observava lá nas crianças. Que um QI, quanto mais alto, né, mais o superdotado profundo, mais eles apresentavam esse comportamento diferente. Então, ela é um paradigma completamente diferente do Renzulli, porque aí traz a superdotação como um modo de ser, né? Então, aí tu vê, o Renzulli diz que não é, tu tem um comportamento dotado. Aí eu sempre pensei, tá, eu posso deixar de ter esse comportamento, como é que eu tiro meu aluno da sala, né? Agora tu não é mais. E ela não, então a superdotação é um modo de ser. Claro, hoje em dia tem pesquisas que mostram mesmo que o QI a partir de 120 tem diferenças biológicas no cérebro, né? Então, muita gente fala, tá aí, o que antes os pesquisadores viam como uma sobreestabilidade, um jeito diferente de pensar, é mesmo o cérebro diferente, quanto o QI mais alto, um ponto aumenta a velocidade, me lembro que uma vez tive aula sobre isso, aumenta a velocidade do neurônio, tem partes do córtex que são diferentes. Então, é o que a gente tenta explicar para a família, exatamente esse pensamento que não é em caixinhas, é que eles fazem caminhos diferentes, né? Tu fala num assunto, ele busca lá várias informações daquele assunto e não na caixinha, né? Aquilo que enlouquece os professores. Eu estou falando desta guerra e deste momento histórico, para de falar do filme, da outra guerra e do outro assunto que tu viu, né? Então, o que eu posso dizer? Isso é um fato, né? Aí, hoje em dia tem outros paradigmas, mas que nem chegam no Brasil. Aí, aqui no Brasil, o que eu posso falar? Eu sou professora, então eu uso todos os paradigmas.